Olá, estudantes! Hoje vamos iniciar nossa aula abordando um tema essencial para a construção de frases bem estruturadas, o domínio da estrutura morfossintática do período. Vamos explorar como as palavras e orações se organizam para formar textos claros e coerentes, garantindo que vocês tenham todas as ferramentas necessárias para enfrentar provas e concursos com confiança. Prontos para começar? Então, vamos lá! O domínio da estrutura morfossintática do período é fundamental para a construção de frases claras, coerentes e gramaticalmente corretas. A análise morfossintática envolve a compreensão de como as palavras, morfologia e as orações, sintaxe, se organizam dentro de um período para formar um todo significativo. Esse conhecimento é especialmente importante em provas de concurso, onde a precisão gramatical é rigorosamente avaliada. 1. Estrutura do período. Um período é uma frase que se encerra com ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Ele pode ser simples ou composto. Período simples, também chamado de oração absoluta, contém apenas uma oração, ou seja, possui um único verbo ou locução verbal. Exemplo: ela correu para o parque. Período composto contém duas ou mais orações. Exemplo: ela correu para o parque e encontrou seus amigos. Neste caso, temos duas orações: ela correu para o parque e encontrou seus amigos. 2. Funções morfossintáticas. Dentro de uma oração, as palavras exercem diferentes funções morfossintáticas, que determinam seu papel na frase. As principais funções são: sujeito, termo que indica sobre quem ou o que se faz a ação. Exemplo: o aluno, sujeito, se estudou bastante. Predicado, conjunto de palavras que descrevem a ação ou o estado do sujeito, geralmente contém o verbo. Exemplo: o aluno estudou bastante. Objeto direto, complemento verbal que se liga diretamente ao verbo sem preposição. Exemplo: ela comprou um livro. Objeto indireto, complemento verbal que se liga ao verbo por meio de preposição. Exemplo: ela gostou do filme. Adjunto adverbial, termo que modifica o verbo, indicando circunstâncias como tempo, modo, lugar, causa, etc. Exemplo: ela correu rapidamente para o parque. Adjunto adnominal, termo que caracteriza ou especifica um substantivo. Exemplo: o velho carro quebrou. Complemento nominal, termo que complementa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio, geralmente com preposição. Exemplo: ela tinha medo do escuro. 3. Estrutura das orações no período composto. No período composto, as orações podem se relacionar de diferentes maneiras. Orações coordenadas são independentes entre si, mas ligadas por conjunções coordenativas. Exemplo: ele estudou para o concurso, mas não passou. Orações subordinadas dependem sintaticamente de outra oração, desempenhando função específica como sujeito, objeto, adjunto adverbial, etc. Exemplo: eu sei que você estuda todos os dias. Subordinada substantiva equivale a um substantivo, podendo ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. Exemplo: é importante que você estude. Subordinada adjetiva equivale a um adjetivo, caracterizando um substantivo. Exemplo: o livro que você me deu é interessante. Subordinada adverbial equivale a um advérbio, indicando circunstâncias como tempo, causa, condição, etc. Exemplo: eu saí quando o filme acabou. 4. Importância do domínio morfossintático. Compreender a estrutura morfossintática de um período é essencial para escrever com clareza e coerência. O conhecimento das funções morfossintáticas permite organizar as ideias de forma lógica e clara, evitando ambiguidades. Evitar erros gramaticais, identificar corretamente as funções dos termos na oração ajuda a evitar erros comuns, como o uso inadequado de pronomes, concordância verbal e nominal, entre outros. Interpretar textos com precisão e entender a estrutura das orações e períodos é fundamental para interpretar corretamente textos complexos, identificando as relações entre as ideias apresentadas.
Desempenho em provas de concurso. O domínio da morfossintaxe é frequentemente testado em concursos, tanto em questões de gramática quanto na interpretação de textos. Dominar a estrutura morfossintática do período não apenas aprimora a escrita e a leitura, mas também é um diferencial importante em provas de concursos, onde a capacidade de analisar e construir frases corretamente é amplamente valorizada.